Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e olha o que eu trouxe aqui, ó, a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2017, justamente para fazer uma análise das questões de biologia que apareceram nessa prova, para a gente ver o que mudou em relação aos outros anos e também para você saber o que esperar dos próximos Enems, caso você vá fazer novamente essa prova ou vai fazer pela primeira vez. Então, a primeira coisa que nós temos é a quantidade de questões de biologia, que foram 15. Então, a média se manteve em relação aos anos anteriores. 15 questões de biologia na sua mais pura essência, fora as questões interdisciplinares. Tivemos questões que envolviam química e biologia, inclusive uma questão que falava de fotossíntese, da volatilidade dos olhos, e nós tivemos também questões relacionando biologia com a física. Mas falando só de biologia, foram 15 questões dentro das ciências da natureza. Agora, a primeira novidade que eu percebi foi a distribuição dos temas, ou seja, uma prova mais bem distribuída. Se antes 36% das questões da prova de biologia, da parte de biologia, eram relacionadas à ecologia, agora, olha só, no Enem 2017 caiu para 20%, ou seja, diminuíram a quantidade de questões de ecologia. Depois, olha só, em 2017, o segundo tema da biologia que mais caiu foi genética e biotecnologia. 19% das questões traziam essa temática. E nos anos anteriores, esse número era de 10%. Então aumentou a quantidade de genética e também de biotecnologia. Em terceiro lugar, ó, a citologia, hein? Mais questões de citologia de célula aparecendo no Enem. Anteriormente, a citologia era apenas, ó, 6% das questões. Mas o que mais me chamou a atenção foi a redução da quantidade de questões de fisiologia humana, corpo humano. Olha só, antes era o segundo tema da biologia que mais aparecia na prova, 12%. E agora caiu, ó, para próximo de 7%, que foi inclusive aquela questão que falava da retina. Outra coisa que me chamou a atenção foi a dificuldade da prova. Sim, as questões de biologia desse ano são mais complicadas do que as dos anos anteriores. Tudo bem? Agora, não são questões do capeta. Então eu diria que a prova está num nível de médio para difícil. Ela já foi fácil para média, ela já foi média e agora ela está de média para difícil. Ou seja, você vai ter que estudar cada vez mais para fazer o Enem. Até tem uma palavra que a galera gosta de usar, que o Enem está conteudista. E sim, realmente, ano após ano, ele vem ficando mais difícil. Agora, gostaria de chamar a atenção para um detalhe. A prova foi difícil para todo mundo, não só para você. Todo mundo teve problema com essa prova. Foi longa para todo mundo, foi cansativa para todo mundo, foi difícil para todo mundo. Agora, o que vai acontecer é que o cara que estudou muito, ele vai acertar esse ano menos questões do que ele acertaria no ano passado. Mas ele vai continuar acertando mais questões do que aquela pessoa que estudou pouco. É simples. Então, para de mimimi, porque foi difícil para todo mundo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o Enem esse ano, dentro da biologia, trouxe questões que eu chamo assim de questões do tipo leitura complementar. É aquele tipo de assunto que não é o foco do ensino médio, geralmente vem numa leitura de canto de livro, uma coisinha ali, você geralmente ignora, e o Enem foi lá e pim! Botou na prova. Como exemplo, nós temos a questão da piracema. Né? Ninguém tem, ó galera, vamos ter uma aula de piracema hoje, vai ser demais. Não. Então, geralmente, isso fica esquecido no ensino médio e apareceu no Enem piracema, que era relacionado o quê? A redução do percurso que os peixes fazem
Então, com isso, eles queimam menos gordura, produzem menos hormônios e isso vai influenciar na reprodução desses animais. Uma questão de rodapé de apostila, de leitura complementar de livro didático. Outra questão também que eu achei interessante, e que também não tem uma aula especial sobre isso, foi aquela do concreto que eles colocam partes de grama para você não ter a impermeabilização do solo. Era uma questão fácil, a da Piracema até era uma questão de média para difícil. Mas essa aí era uma questão que não tem uma aula sobre isso, mas você com seus conhecimentos do dia a dia conseguiria responder numa boa. Daquelas que os alunos acharam mais complicadas, eu trouxe 3 questões para conversar com vocês agora. A primeira questão que eu trouxe, que apareceu esse ano, é justamente a famosa questão do PCR, da reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica usada nos laboratórios para fazer várias cópias de uma fita de DNA. Então ele trouxe essa questão e aí ele te dá todas as informações que você precisa no texto. Então ele diz o seguinte, ó, que as ligações entre adenina e timina, elas têm 2 pontes de hidrogênio entre elas. E ele diz que guanina e citosina têm 3 pontes de hidrogênio entre elas. E aí ele pergunta o seguinte, ó, qual dos segmentos de DNA, você tem os 5 segmentos aqui, será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Ou seja, qual desses segmentos de DNA vai se separar primeiro? As fitas vão se separar primeiro? É simples. Aquelas que tiverem menor quantidade de pontes de hidrogênio. E basicamente é aquela molécula que vai ter uma maior quantidade de adenina com timina, que só fazem 2 pontes de hidrogênio entre elas. É simples. E aí, se você contasse a quantidade de pontes de hidrogênio, com essa informação que o enunciado te deu, o gabarito aqui seria letra C de sacola. Eu sei que sacola não é com C, eu tenho que explicar, porque às vezes as pessoas acham que eu não sei isso. Tudo bem? Então aqui o gabarito era letra C. Agora, por que os alunos acharam essa questão difícil? Por causa dessa palavra aqui, ó, desnaturada. O aluno, quando a gente fala de desnaturação, ele pensa em proteínas. Então, quando o Enem traz desnaturação do DNA, dá um tchutchu, travou o cérebro. Como é que pode? É palhaçada, não existe. Existe. Se eu aumentar a temperatura ou o pH, o DNA ele vai desnaturar assim como a proteína. E no caso do DNA, a desnaturação é justamente a separação das 2 fitas que formam essa molécula de DNA. E é por isso justamente que no PCR eu aumento a temperatura para causar essa desnaturação, fazer com que as fitas se separem para que eu possa fazer novas cópias de DNA. Tanto é que organismos que a gente chama de extremófilos, que são aqueles organismos que vivem em condições extremas, como é o caso de bactérias que vivem em águas muito quentes, o que acontece se você pegar o DNA dessas bactérias, você vai encontrar muito mais guanina e citosina do que adenina e timina. Porque quanto mais guanina e citosina eu tiver, maior a quantidade de pontes de hidrogênio nessa molécula de DNA, mais estável ela fica. Então, uma curiosidade aí para aumentar os seus conhecimentos. Uma questão, ó, que é fácil e eu acredito que muita gente acertou. Então a tua pontuação vai cair um pouco se você não acertou essa daqui. A outra questão que eu separei é essa que fala da bromélia. Essa também, ai meu Deus, caiu bromélia. Mas é uma questão fácil. Por quê? Olha só, ele vem aqui, fala das bromélias, e aí eles querem saber, fala que a bromélia é uma planta epífita. Não são todas as bromélias que são epífitas, né? Algumas bromélias... Epífita é aquela planta que vive sobre outras plantas sem parasitá-las. Tudo bem? Sem parasitá-las. Isso é uma planta epífita. E existem bromélias que são epífitas e bromélias que vivem no chão. O abacaxi é uma bromélia. Vive no chão e não
sobre outras árvores, sobre outras plantas. Bom, sabendo isso, ele queria saber como é que a bromélia consegue água, se ela vive sobre outras plantas. Gente, eu sei que também não se tem aula de bromélia. E muita gente se ferrou nessa questão porque não tinha nem ideia do que era uma bromélia. Então, produção, joga aí uma bromélia epífita pra galera ver a foto, ó. Pronto, agora você tá vendo uma bromélia epífita. Isso aí é bromélia. Pronto. Quem sabia isso, era tranquilo. Por quê? Porque ao ler as alternativas, mesmo você não tendo uma aula só de bromélia lá na botânica, você ia ver, por exemplo, que algumas alternativas traziam planta epífita como sendo parasita. Então, por exemplo, aqui, ó, ela consegue água de outro organismo das plantas vizinhas. Isso é parasitismo, ela não é parasita. E o Enem sabe que muitos alunos pensam que epífita é planta parasita. Por isso que ele trouxe essas alternativas. Então, não era a letra A. Aí tem outra aqui, ó, ela consegue água da seiva bruta de plantas hospedeiras. Não, isso também é parasitismo. E ela não é uma planta parasita, então já eliminava duas. Depois ele fala sobre as raízes que vão para o solo. Não, as raízes de plantas epífitas são raízes aéreas, elas não ficam lá no solo. Isso você aprende na aula de anatomia de raízes. Também vai ser eliminada. E a outra diz o seguinte, que existe uma comunidade dentro da bromélia que ajuda ela a captar água. Como, por exemplo, sei lá, bactérias que vivem dentro da bromélia. Também não é isso. Por eliminação, ficaria a letra C. Ela consegue água da chuva acumulada entre as suas folhas. Era isso. Então também uma questão simples, mas que muita gente reclamou porque não sabia o que era uma bromélia. E aí, eu também separei essa que era, na minha opinião, realmente a questão mais complicada de biologia dentro do Enem, que era a das gêmeas, da distrofia muscular de Duchenne. E eu vou separar aqui, vou grifar algumas coisas para te falar sobre essa questão. Então ele disse que a distrofia muscular de Duchenne é uma mutação localizada no cromossomo X. Aí ele diz que gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Ou seja, elas eram heterozigóticas. Primeiro, distrofia muscular de Duchenne está no cromossomo X, que é o cromossomo sexual. Então, são duas meninas, XX, e aí ele diz o seguinte, ela é portadora desse alelo. O alelo de Duchenne, ele é recessivo, ele também falou isso. Então, todas vão ter o alelo recessivo Dzinho, só que ela é portadora. Então, significa que ela é o quê? Que ela tem um alelo mutante, mas ela tem o alelo normal, que é dominante, que eu vou botar aqui o Dzão. Tranquilo, sem problema nenhum. Aqui está o genótipo das duas meninas que, por serem gêmeas monozigóticas, possuem o mesmo DNA e elas também irão possuir o mesmo genótipo. Outras coisas que a questão me trouxe aqui. O interessante é que uma das gêmeas apresenta fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, ela tinha distrofia muscular de Duchenne, enquanto a irmã tinha o fenótipo normal. Então ele pergunta assim, como é que pode acontecer de gêmeas idênticas, uma tem Duchenne e a outra não, mesmo tendo o mesmo genótipo? E aí que vem o X da questão. Porque você tem que lembrar que as mulheres, elas têm a inativação de um cromossomo X no início da formação dos embriões, que aí vai formar aquilo que a gente chama de corpúsculo de Barr. A explicação é simples. O que aconteceu é que em uma das gêmeas, o X inativado era aquele que tinha o alelo para Duchenne. E aí ela ficou normal. Só que na irmã que tem Duchenne, o X inativado foi aquele normal, que tinha um alelo normal. E aí só ficou o recessivo, ele acabou se expressando. Foi isso que aconteceu. Muito simples. E aí o gabarito aqui, ó, era justamente a letra D de damos um duro danado para entender genética. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão, que resulta nos dois embriões. Foi isso que aconteceu.
Nas outras alternativas, ele fala na letra A de dominância incompleta. Não, isso aqui é uma herança ligada ao sexo, não é dominância incompleta. Na letra B, ele fala de falha na separação dos cromossomos X durante a formação do embrião. Não, essa falha deveria acontecer na meiose, lá na hora da formação dos gametas. Não essa aqui, mas problemas de separação de cromossomos geralmente vão ocorrer na formação do gameta e não na hora que o embrião já está se formando. Também não é a B. Na letra C ele fala de recombinação cromossômica, crossing over. O crossing over ocorre quando os gametas estão sendo formados e não na hora que o embrião já está lá dentro do útero fazendo suas divisões. Também está errado. E a letra E, ele diz que um cromossomo X veio do pai e o outro veio da mãe, ou seja, origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e de origem materna na outra. Não, o alelo mutante ele foi enviado pela mesma pessoa. Por quê? Porque essas gêmeas, elas se originaram dos mesmos gametas. Foi o mesmo espermatozoide e o óvulo que se uniram e formaram o zigoto. Então não tem como o pai ter mandado um X com o mutante para uma e a mãe ter mandado o normal para outra. Não tem essa possibilidade. Por isso nós ficaríamos com a letra D. Por que que essa é uma questão difícil? Porque aqui você tem que ter conhecimento de genética, de divisão celular, de embriologia. Você tem que unir vários conceitos para conseguir resolver essa questão. Ela não é difícil no ponto de vista técnico. Tem questões genéticas que são o capeta para resolver tudo, mas você precisa ter muito conhecimento, muita bagagem adquirida para conseguir resolver essa questão. E claro, o problema é que nas escolas e nos cursinhos, geralmente a biologia ela é dada de maneira fragmentada. Até nos cursinhos, às vezes você tem frente A, B, C, D, E, cada uma dada por um professor, e elas não conversam entre si. Só que o Enem traz questões unindo várias áreas da biologia na mesma questão. E como o aluno, durante a sua preparação, não foi preparado para isso, não chamaram a atenção dele para isso, na hora que ele chega para resolver o Enem, ele tem extrema dificuldade de conseguir relacionar meiose com genética, com embriologia. É por isso justamente que no meu curso do Biologia Total, a gente dá a meiose, já entra na embriologia e depois já vai para a genética. E geralmente no colégio, no ensino médio, como é que é? Você aprende meiose no primeiro ano e a genética só lá no terceiro ano. E isso deixa a vida da pessoa muito complicada quando chega aqui no Enem. Eu também queria comentar sobre a questão do ciclo do nitrogênio. Porque eu disse no aulão para você tomar cuidado com questões relacionadas ao nitrogênio, porque o Enem gosta desse tipo de questão. Só que a questão que veio foi uma questão bem decoreba. Ela pediu o nome da fase da formação do nitrato, que era a nitratação, era a alternativa A. Mas isso é decoreba. Isso não condiz com o que o Enem gosta de fazer. Então isso mostra que para as próximas provas, as pessoas que forem fazer o Enem vão ter que começar a se preocupar com os nomezinhos, com o vocabulário biológico. Também vão ter que estudar as várias áreas da biologia e não ficar concentrado em ecologia, genética e fisiologia humana, porque o Enem está mostrando que sim, ele vai começar a pincelar em tudo que é lado dentro da biologia, inclusive nas leituras complementares. Lembrando que a prova foi difícil para todo mundo e aqui uma mensagem para você que acha que foi mal no Enem. Se você foi mal, se você acha que realmente não deu para você, já começa a estudar para 2018. Não perca tempo. Muita gente achou que estudando que nem um louco, que nem uma louca nas 2 semanas, fazendo maratona de videoaula, conseguiria ir bem na prova. Isso é de uma ingenuidade colossal. Para você responder esse tipo de questão e para adquirir os conhecimentos que ela exige, é muito tempo de estudo. Demora para você ter uma sacada dessa no Enem. Então por isso que você tem que se preparar e não deixar para a última hora. O Enem não é igual à prova da escola, que você estuda um dia antes e consegue ir bem. Ele exige sim um preparo mais longo,
um preparo mais aprofundado, porque cada vez mais vem se tornando uma prova bem complicada. Maravilha? Eu espero que você tenha ido bem, que você conquiste a sua vaga na universidade. Você que acabou indo mal, né? Tamo junto aí mais uma vez. Não chore, ou melhor, chore, descarregue aí o que você tem que descarregar e depois, ó, levanta a cabeça e vamos que vamos. Nada de desistir. Lembre-se que desistir é para sempre. O fracasso é temporário. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!